Para a palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do verso 1. A maioria das vezes que o Léo vem aqui, irmão, é para pedir pelos outros. Você já reparou? Quando ele não quer casar, que é o pedido número 1, o resto, 99% dos pedidos é para o outro, 1% dele é casar. Orem pelo Léo. Nós vamos casar o Léo ainda, se o Senhor assim permitir. Eclesiastes 12, versículo 1, quem achou dá um glória aí. Quem não achou fala misericórdia. Achou aí? Podemos ler? Acompanha aqui no telão então. A minha versão diz assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. Antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, o seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Pai, nós oramos nesta manhã, te agradecendo pela tua doce presença, por essa mensagem, e nós te pedimos que por meio do teu Espírito, que fala com o nosso Espírito, o Senhor possa trazer discernimento e compreensão aos nossos corações e mentes, para que nós possamos entender com clareza a mensagem que o Senhor quer entregar nesta manhã. Glorificamos e bendizemos o teu nome, que eu possa ser apenas um instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor fale com cada um, segundo a medida de fé e de entendimento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gosto muito do livro de Eclesiastes, embora ele seja um livro que você lendo ele, você fica até com um pouco de temor, porque o livro de Eclesiastes ele foi escrito pelo cara mais sábio que já existiu, Salomão, filho de Davi. O mesmo a quem Deus apareceu numa noite e disse, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão falou assim, olha, o que eu quero é sabedoria para conduzir esse povo tão grande que o Senhor colocou na minha mão. E aí Deus vira para ele e fala assim, olha, como você quis sabedoria, ao invés de honra, riquezas, a morte dos seus inimigos, longevidade, dentre tantas coisas que você poderia pedir, como você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, como a nenhum outro, e vou te dar também todas as outras coisas. Este foi o cara que escreveu esse texto que a gente acabou de ler. E Salomão, dentre as coisas que ele escreve o livro de Eclesiastes
praticamente no final da sua vida. No auge da sua maturidade, do seu discernimento e do seu entendimento, ele escreve o livro de Eclesiastes. Se você for ler Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ele escreve quando ele estava apaixonado por uma mulher. Dizem as lendas que é o livro mais pornográfico da Bíblia. E, no bom sentido. E ele escreve muitas coisas, provérbios interessantíssimos. Mas Eclesiastes, ele escreve depois de ter provado muitas coisas. E eu li o último capítulo. O capítulo 12 de Eclesiastes. E eu aconselho você a estudar Eclesiastes na sua casa. Ler um pouquinho por dia. Porque se você for ler o que ele escreve lá, vai totalmente de encontro com o que a Vivi acabou de falar no testemunho dela. Você quer ver como começa o texto? Abre lá comigo Eclesiastes capítulo 1. Só para você entender. Eclesiastes 1:1 diz assim: estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Verso 2: nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Então, ele começa a descrever sobre aquilo que ele tem observado da vida. E Salomão, ele foi um cara que ele se entregou de corpo e alma para tudo que ele foi fazer. Se você for ver, a Bíblia diz que ele se entrega ao conhecimento, a buscar conhecimento, sabedoria, entendimento. Então ele estuda, busca, conhece. E você vai ver nas Escrituras que ele fez grandes obras de engenharia, construiu muitas coisas, fez muitas coisas. Depois que ele faz tudo aquilo, ele fala assim: cara, é inútil ter sabedoria. Porque vai chegar uma hora que eu vou morrer e eu não posso passar isso para ninguém. Porque sabedoria é uma coisa que você não consegue. A única coisa que não conseguem te roubar é o seu conhecimento. Podem te roubar o que você tem, enfim. Mas o conhecimento você pode até transmitir um pouco, mas você não consegue transmitir tudo. Então ele fala assim: não faz sentido. Aí ele mergulha nos prazeres. A Bíblia diz que ele coloca o coração em ter prazer de todo tipo. E pensa num homem que teve prazer. O homem tinha mais de 1000 mulheres. E 1000 sogras também. O cara se entregou ao vinho, se entregou à bebida, se entregou aos prazeres, foi viajar, foi curtir, foi passear. E aí quando ele termina essa experiência de se entregar aos prazeres, ele fala: não faz sentido. Não tem sentido ficar correndo atrás de prazer. Ah, então eu já sei. Vou me entregar ao trabalho. Aí o cara começa a trabalhar, constrói coisa, derruba coisa, constrói de novo, e trabalha. Quando ele termina, ele fala assim: não faz sentido nenhum trabalhar, porque já eu vou morrer, vai ficar tudo aí, não tem sentido no trabalho. E aí, ele vai passando por várias experiências, e ele começa a falar das incertezas da vida. Ele fala assim: olha, não é sempre o mais rápido que ganha a corrida. Não é sempre o mais forte que ganha a luta. Tudo depende de você estar no tempo certo, na hora certa. E ele começa a falar de uma série de coisas que a gente passa. E o final da reflexão dele é aqui no capítulo 12. E ele começa falando assim: lembra-te do teu Criador, enquanto você é jovem. Em outras palavras, enquanto você tem tempo. Ele fala: lembra do teu Criador, antes que seu ouvido comece a ficar fraco, porque hoje você acorda com o canto dos passarinhos. E eu lembrei de mim, irmão, porque lá em casa, né, Cuca? Cara, de manhã como canta passarinho, é a coisa mais linda do mundo. Mas vários. É tão gostoso, parece que você está num sítio. É muito passarinho.
E eu acordo de manhã com o canto deles, mas aqui Salomão está falando assim, um dia não os ouvirá mais. Por quê? Porque o ouvido vai ficar fraco. Hein? Vitrola. Lembra desse comercial? Um dia seu ouvido vai ficar fraco. Ele fala assim, lembra-te do Senhor, enquanto os seus olhos ainda enxergam com clareza, porque vai ter um dia que você vai olhar, irmão, e eu vou falar um negócio para você. Eu já estou chegando, não estou longe desse dia. Porque na hora que eu bati o olho, vi que meu óculos não estava aqui, eu falei, como é que eu vou fazer para ler a Bíblia? Porque enxergar vocês assim de longe eu enxergo bem. Mas para ler esse trem aqui, se não colocar... Então, isso começou a acontecer da pandemia para cá. Eu falei, estou ficando velho. Quando você começa a ter que fazer muito exame, irmão. Você começou a ir no médico. 40 a mais. O médico pediu exame de próstata. Você já começa a ter que colocar óculos para ler. Caixinha de remédio. Você já tem os seus remédios aqui numa caixinha. A coisa está começando. E Salomão está falando assim, lembra do teu Criador agora. Antes que chegue o dia que você não vai ter mais prazer neles. Olha o exemplo que ele dá. Antes que os céus voltem a cobrir de nuvem depois da chuva. Ou seja, normalmente você espera acabar de chover para fazer alguma coisa, né? Vou sair. Vou esperar parar de chover, eu vou. Daí ele fala assim, mas vai acabar de chover e vai chover de novo. E vai chover de novo. E vai chover de novo. Ele está falando assim. Quantos estão entendendo? Antes que suas pernas comecem a tremer. Hoje você pode fazer alguma coisa. Hoje você pode servir ao Senhor. Hoje você pode falar dele para os seus familiares. A gente enrola tanto, irmão, para fazer algumas coisas. E eu estou falando em todos os sentidos. A gente demora para pedir perdão, a gente demora para falar eu te amo. A gente demora para visitar aquele parente. A gente procrastina para acertar aquela situação. A gente vai empurrando porque a gente sempre acha que vai dar tempo. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, irmão. Por isso que Salomão fala assim, é loucura você trabalhar e guardar dinheiro, porque se você morre agora, caixão não tem gaveta. Aí você se dedicou para ter uma fortuna que você não vai usufruir. E Salomão fala isso. Ele falou, eu vi coisas injustas debaixo do sol. Vi pessoas que ajuntaram dinheiro, morreram e o dinheiro foi para outras usufruir. Então por que a gente corre tanto atrás disso? Pastor, mas se eu não trabalhar, eu não pago as contas. Ótimo. Mas se você tiver um tempo... Eu conheço gente que faz hora extra, chega em casa, a família já está dormindo. Quando a família acorda, o cara já saiu. Pastor, você está falando que é errado o cara querer ter ambição, o cara querer ter alguma coisa. Não! Mas eu estou falando de não priorizar. Faça isso por um tempo. Eu vou fazer isso esse ano porque eu preciso pagar essa conta aqui, eu preciso dar um jeito nessa casa aqui, eu estou precisando... Depois acalma. Porque senão, irmãos, sabe o que ele está falando? Nada faz sentido sem Deus. É isso que ele está falando. Ele falou, eu tentei achar sentido no trabalho, trabalhei, conquistei e não achei sentido. O vazio estava aqui. Aí eu me entreguei aos prazeres. E aí, depois de fazer uma autoanálise, ele falou assim, eu vi que o prazer também, prazer demais, e o vazio continuava ali. Aí eu fui estudar, aí estudei, conheci, e o vazio estava ali. Ele está falando assim, sem Deus nada faz sentido. E ele está falando do tempo. O tempo que a gente perde correndo atrás dessas coisas, irmãos. E as pessoas confundem. Normalmente quando eu falo para as pessoas assim, eu falo para muita gente isso. Se envolve. Faz qualquer coisa na igreja, irmão. Quantos já leram
a parábola dos trabalhadores da vinha? A Bíblia diz que o senhor da vinha saiu de manhã, por volta das 9 horas da manhã, ele viu um monte de desempregado na praça, porque antigamente as pessoas que precisavam de emprego, elas ficavam na praça da cidade, no tempo bíblico, para ser contratada para alguma coisa. Ele passa 9 horas da manhã e leva uma leva para trabalhar na vinha dele. E aí a Bíblia diz que isso acontece meio-dia, isso acontece de novo às 3 da tarde, e 5 da tarde, quase findando o dia, ele passa e tem uma galera de desocupado lá. Ele fala, vocês não trabalharam hoje? Fala, ninguém contratou a gente. Ele falou, então vamos trabalhar na minha vinha. E o pessoal vai 5 da tarde. Que hora que termina o expediente? 18 horas. Os caras trabalharam 1 hora só. Aí na hora de fazer o acerto, ele fala assim, ó, eu vou pagar 1 denário, que era uma moeda que era 1 dia de trabalho. Valia 1 dia de trabalho. E aí ele começa a pagar todo mundo. Quem está trabalhando desde as 9, fala assim, opa, calma aí. Nós estamos aqui desde as 9 da manhã. Nós vamos receber a mesma coisa que esses caras que chegou 5 da tarde. E aí o senhor da vinha, que representa Deus, nessa parábola, ele fala assim, mas o que eu combinei com você? Eu não combinei que te daria 1 denário? Está aqui. Por que você está chateado que eu estou pagando a mesma coisa para o outro? O dinheiro é meu. Você não aceitou o salário? Então pega o seu e fica tranquilo. Pega a sua recompensa aí. E aí, a gente olha e a gente fala assim, poxa, é melhor ser o trabalhador que foi trabalhar às 5. Porque trabalhou das 5 às 6 e ganhou a mesma coisa. Só que a parábola não está falando de um trabalho. A parábola está falando de passar tempo com o dono da vinha. E o dono da vinha é Cristo. É como se ele estivesse falando assim, ó, o quanto antes você vir trabalhar comigo, trabalhar. Você acha que quem entrou 5 horas da tarde dá para aprender alguma coisa, para trabalhar no mesmo dia? Deus não está preocupado com o seu serviço, Ele está preocupado em estar com você. Ele quer que você passe tempo com Ele. É isso. Vou te dar um outro exemplo que o pastor Douglas Gonçalves dá, que eu amo esse exemplo. Quando um pai chama uma criança para ajudar a lavar o carro, o que o pai está querendo? Ele está querendo que o carro fique impecável, porque o filho sabe muito mais que ele, e o serviço vai ficar mais rápido. Não! Se eu chamar o Estevão para me ajudar a lavar o carro, nós vamos passar o dia lavando, porque eu vou ter que lavar e lavar o que ele lavou. E depois lavar o que ele lavou de novo em cima do que eu lavei. E nós vamos ficar nesse ciclo. Por quê? Porque a criança mais atrapalha do que ajuda. Já viu o filho oferecendo para lavar louça? Ensabou a mão, quebra o copo. Aí você tem que ter cuidado, não vai cortar a mão. Ele quer te ajudar e na verdade, a gente só está querendo passar tempo com eles, porque se eu fizesse sozinho ia ser bem mais rápido. Se Deus fizesse o que Ele tem para fazer na terra sozinho, Ele já tinha acabado a obra dele num dia. Mas Ele fez questão de chamar a gente para participar, só para passar tempo conosco. Ele não está interessado no seu serviço, porque Ele pode fazer muito melhor, muito mais rápido, com muita mais praticidade que você. Ele quer que você passe tempo com Ele, mas a gente não entende isso. A gente acha que é sobre recompensa. A gente acha que é sobre trabalhar. E na verdade, Ele quer que a gente passe tempo. Então, quando eu falo para as pessoas, se envolve na igreja, irmão, faz alguma coisa. Vamos criar um ministério aí para você trabalhar. Qualquer coisa, o ministério de erguer isso aqui. Nós temos o ministério de trazer a água, nós temos o ministério de ligar o som, ministério de desligar o ar. A gente tem ministério de desligar o ventilador, de arrumar as cadeiras. A gente cria ministério para quê? Para que você possa passar tempo com Ele. A gente confunde o vir à igreja, ser igreja. Ai, hoje tem culto. Irmão, isso aqui é só para a gente passar tempo junto. Muitas coisas que eu estou falando aqui você já sabe. Você não precisaria nem de mim. Mas por que a gente se reúne?
para ser família, para passar tempo junto, para poder orar um pelo outro, para poder desabafar, falar, estou passando esse problema. Chega no mais íntimo e fala, cara, estou precisando de oração, meu casamento está ruim. Abrir o coração, confessar um pecado. Ó, essa semana eu fui tentado, pelo amor de Deus, ora por mim, quase fiz besteira. É para isso que nós somos igreja. É para isso que a gente se reúne para adorar e para servirmos uns aos outros. Por isso que a cruz é o símbolo do cristianismo. Aquela parte reta, vertical, é o nosso relacionamento com Deus, e a parte horizontal é o relacionamento com os nossos irmãos. Então, quando a gente fala, oh, irmão, se envolve, não é que eu estou querendo que você trabalhe, irmão, até porque você não vai ganhar nada, tudo aqui é voluntário. Esse povo não ganha nada, tadinho. É tudo voluntário. O que a gente quer é ter você perto, é isso. Quando a gente fala para se envolver, olha, eu falo para as pessoas, se vai sair com alguém, liga para alguém da igreja, sai junto. Por quê? Se você só tiver amigo lá fora, eu lembro quando eu me converti, irmão, eu tinha tanto amigo, minha mãe sabe, né, mãe? Eu tinha tanto amigo, eu me converti, os amigos foi tudo embora. Por quê? Porque eu já não funcionava mais para eles. Ia chamar para balada e falava, cara, obrigado, estou em outra pegada. Ia chamar, não, obrigado. Não que a gente fica tapado. A gente não fica, mas tem coisas que já não cabem mais para mim. Tem mesas que eu já não vou sentar mais. Não faz mais sentido para mim. Eu continuo amando as pessoas, mas não dá mais para andar naquele ritmo. Então eu falo, se envolve com pessoas da igreja. Eu estava assistindo uma reportagem ontem, e olha como nós temos problema com identidade. Eu preguei sobre identidade na quinta. Eu estava vendo um rios de uma moça, que ela era católica, e se converteu ao Islã. E aí, um cara que era católico, que gostava dela, teve que se converter ao Islã para casar com ela, porque senão o Islã não aceita. Olha a identidade firmada que eles têm. Agora nós não. A gente se enfia em cada uma, não vai dar certo, Deus vai converter. Só conheço uma que deu certo, está aqui, ó. Tainá. Essa menina é embaçada. Foi a única que eu vi pegar um cara lá, de outras bandas, trazer para a igreja. É o único caso que eu conheço vivo, está aqui. O resto tudo deu ruim. Por quê? Porque a gente não tem identidade. A gente troca o Senhor por qualquer coisa. Esses dias eu vi um pastor falando, mas deu uma facada no meu coração. Que ele estava falando, eu comentei na quinta-feira. Ele estava falando assim, nós somos pior que Judas. Aí no meu pensamento eu falei, ô pastor, apelou, hein? Pior que Judas não. Falei, eu sou pecador, sou falho, mas me comparar com Judas? Não, o senhor, pensei, né? O senhor está de brincadeira. Aí ele falou assim, sabe por que nós somos pior que Judas? Aí eu fiquei olhando a explicação dele. Ele falou assim, porque Judas traiu Jesus por 30 moedas. Ainda ganhou alguma coisa. E nós que traímos Jesus sem ganhar nada? Quantas vezes você trai Jesus sem ganhar nada? Você não está levando vantagem nenhuma. Judas ainda ganhou 30 moedas. Quantos estão entendendo? Diz, amém. Então, voltando aqui para o texto, Salomão está falando assim, lembra do teu Criador enquanto tem tempo, porque a gente sempre acha que vai ter tempo. A gente acha que vai ter tempo para pedir perdão, a gente acha que vai ter tempo para ser perdoado, a gente acha que tem tempo de falar eu te amo. Eu preciso sentir, irmão, você vai passar o ano, vai passar a vida sentindo. Perdão, amor, são decisões, não são sentimentos. Eu decido perdoar, ponto, acabou. Mas se outra pessoa quiser, problema dela, eu decidi. Acabou, perdoei, acabou. Eu decido amar. Eu decido amar a Cristo e andar com Ele todos os dias, independente do que me aconteça. Mas e se eu ficar na miséria? Azar. E se eu ficar milionário? Que bom, e eu vou continuar fiel, é isso. É uma decisão.
E Salomão está falando, faz isso enquanto é tempo, antes que os seus olhos se enfraqueçam, antes que seus ouvidos se enfraqueçam, antes que suas pernas comecem a tremer, antes que seu cabelo fique branco como uma amendoeira, antes que os poucos dentes que você tem na boca consiga mastigar. Ele está falando assim, antes que chegue os dias que você não tenha mais prazer e você não possa fazer nada por ele. Sabe aquela coisa, não, eu vou me estabilizar primeiro. Quando eu casar, tiver com casa na praia, carro, família tudo tranquila, tudo bem, aí eu vou servir ao Senhor. Irmão, pode ser que você morra no caminho. Isso que Deus te falou, Deus falou comigo há muitos anos atrás. Ele falou, você fica procurando tanta resposta. Sabe qual texto que ele me deu? Ele me deu em Eclesiastes. Diz que aquele que olha para o vento, nunca semeia. Aquele que procura as melhores condições para plantar, nunca vai semear. Nunca. Porque ele está sempre esperando, não, quando eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu vou. Não, quando eu tiver um pouquinho mais de saúde, não, quando eu tiver mais magro, não, quando, e nunca faz. O Senhor está falando, aquele que buscar as melhores, nunca vai fazer. Então faça. No caminho, ele vai descortinando o seu propósito. E aí tem coisa que nós vamos nem saber. Tem coisa que depois a gente fala, era sobre isso, mas daí já passou 10 anos. Quantos estão entendendo? É isso que ele está falando. Ele fala, tipo, é como se a gente estivesse tão preso nessa vida, que a gente não consegue pensar em outra coisa. Mas um dia, a nossa alma vai partir daqui. Olha como ele termina. O versículo, versículo 6, de Eclesiastes 12. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa, antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra, e o Espírito voltará a Deus que o deu. A gente fala muito isso em velório. Irmão, nós somos pó. Você sabia que a ciência descobriu que as células da nossa pele, as moléculas são como a argila? Pode procurar, dá um Google lá. Eles conseguiram confirmar a Bíblia, nós somos terra. Quando a gente morrer, os próprios vermes que estão aqui dentro vão comer a gente. E vai sobrar pó. E o pó voltará ao pó, por isso que a gente é enterrado. Mas o Espírito vai voltar para Deus, que foi quem soprou aqui, para que você tivesse vida, consciência, inteligência. Vai voltar para Deus, e quando voltar para Deus, como vai ser se você pensou só aqui? É isso que Salomão está falando. Já estou terminando. Continua comigo aqui. Versículo 8 do capítulo 12. Diz assim, nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Ele está falando dele, tá? O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção dos seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Verso 12. Meu filho, deixe-me dar mais um conselho. É o último conselho que ele dá. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo.
seja o bem, seja o mal. De tudo que ele viveu, muito trabalho, muito prazer, muito isso, muito dinheiro, muito tudo. Ele falou assim: deixa eu te dar mais um, o último, para eu encerrar. Teme a Deus. E esse teme não é ter medo, esse teme é tenha reverência e alinhe a sua vida com a vontade dEle. Eu até anotei aqui no Salmo 127. Salmo 127, 1, olha o que diz. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Sabe que o texto está falando? Deus cuida de você. Não precisa ficar tão desesperado com as coisas dessa vida. Eu não estou falando que você não tem que se preocupar em ser um bom pagador, em honrar as suas contas, em ser exemplo para os outros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que a Thaís falou aqui na oferta. Qual é o ídolo do seu coração? Muitas vezes eu não tinha compreensão disso, irmão. E aí tem gente que julga os nossos irmãos católicos falando assim: eles adoram uma imagem. E você que adora o dinheiro? E você que adora o seu filho mais que Deus? E você que adora o seu cônjuge mais que a Deus? Você que adora o seu trabalho mais que a Deus? Você que adora o seu hobby mais que a Deus? É um ídolo. Tudo que toma o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas é um ídolo. Se eu gostar mais desse celular do que de Deus, esse celular virou um ídolo. Eu posso gostar de uma coisa boa, mas se ela tomar o lugar de Deus, eu amo meu filho, mas se ele tomar o lugar de Deus, ele virou um ídolo para mim. Se eu ficar só correndo atrás de dinheiro, irmão, quem você ama, você quer passar tempo. Vê o tanto de tempo que a gente trabalha e o tanto de tempo que a gente passa com Deus. Vê o tanto de tempo que a gente corre atrás de dinheiro e o tanto de tempo que a gente passa com Deus. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando para você abandonar tudo agora, falando, não, agora nós vamos viver de ar. Não, mas eu estou falando que se Deus estiver em primeiro lugar, você vai estar lá lavando louça. Eu não tenho tempo de orar agora porque eu tenho que lavar louça, mas eu estou lavando a louça aqui, ó. Quem já lavou louça falando em língua? Eu faço isso. Sabia? Buscando a Deus, lavando louça. Estou no carro dirigindo. Estou ali com louvor, adorando. Eu estou falando, Deus, eu estou dirigindo porque eu tenho que ir para algum lugar, mas o Senhor é primeiro. Eu estou lá trabalhando, fazendo o meu melhor e falo, Senhor, estou expressando quem o Senhor é, porque o Senhor é bom. O Senhor cuidou das pessoas, eu também estou cuidando das pessoas. Eu dava injeção lá na farmácia e orava para fazer as injeções. As pessoas nem sabiam, eu estava orando por elas. Alguns sabiam, né? Quantos estão entendendo? Deus está em primeiro lugar e você está ali, você está passando um tempo de qualidade com o seu cônjuge. Levou o seu cônjuge para jantar. E agora, eu saio para jantar ou vou na igreja? Aí depende, irmão. Se você já saiu bastante para jantar, vai na igreja. Mas se faz tempo que você não sai para jantar, vai jantar. E adora a Deus lá, servindo a sua esposa, servindo o seu esposo, passando um tempo de qualidade com o seu filho. Mas o Senhor está aqui, ó. Nós estamos ligados. É disso que Ele está falando. Enquanto a gente ainda tem tempo, uma hora o tempo vai se esgotar. Aí você vai querer, aí não dá mais. Aí as pernas estão tremendo. Quantos estão entendendo? A suma ou seja, o principal, teme a Deus. Obedece aos seus mandamentos. Porque nós vamos ser julgados, irmãos. Ele diz assim, agora é a última mesmo, prometo.
Ah, não vou achar agora. Ele fala assim, ó. Curte bem a sua juventude. Aproveita todas as oportunidades. Faz tudo o que você deseja. Mas lembre-te que você prestará conta de cada uma destas coisas. Ele não está falando para você deixar de aproveitar. Mas ele fala assim, vê bem o que você vai fazer com a vida que eu te dei. Porque a conta vem. E sabe o que a gente faz? A gente tem vivido a vida tão no automático. Irmãos, os dias passam, você pisca os olhos e chega sexta-feira de novo. Os dias estão passando, as coisas estão acontecendo, e nós estamos, como diria o meu saudoso pai, empurrando com a barriga. E aí, quando a gente vai ver, irmão, outro dia eu estava me alistando no exército. Bonita, assim que nem o Luan. Cabelinho raspado do lado. Tinha 18 anos, eu vou fazer 47. Coisa foi embora. Estava vendo as fotos do meu filho pequenininho, meu filho vai fazer 10. Entende? E a gente fica, não, amanhã vai dar. Não, ó, não. Lembra do teu Criador agora. Olha para ele e fala, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu quero te servir, eu quero andar com você, eu quero te conhecer, porque quando essa vida findar, eu vou abrir os meus olhos e eu vou te ver, e eu vou aproveitar a eternidade do seu lado, e eu vou fazer. Sabe o que Deus falou para mim? Uma das coisas mais maravilhosas que Deus falou para mim. Foi na primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu terminei Apocalipse, eu estava até emocionado, irmão. Que era uma luta para ler a Bíblia. Hoje é mais tranquilo, mas já foi muito difícil. E sabe quando eu fui ler a Bíblia? Deixa eu confessar um negócio aqui para os irmãos, para vocês acharem que pastor é santo, né? A primeira vez que eu fui ler a Bíblia inteira foi depois que me ungiram pastor. Então eu falei, agora eu vou ter que ler. Eu sou pastor, se os outros perguntar as coisas, que feiura o pastor que não sabe nada. Eu sabia da Bíblia, mas eu nunca tinha lido ela inteira. Eu lia várias vezes a mesma parte, e algumas partes nunca tinha lido. Aí meu pastor falou assim para mim, numa quinta-feira, falou, domingo eu vou te ungir pastor. Eu falei, não! Mexe com isso aí não, tá tudo bem. Ele falou, não, o Senhor falou que é para eu te ungir. Ele me ungiu. No domingo, na segunda-feira, eu falei, eu tenho que ler a Bíblia. Agora eu sou pastor. Olha aquilo, que idiotice, que ideia de jirico. Por que não leu antes, né? Agora, porque é pastor, agora tem obrigação. Aí fui ler a Bíblia. Aí quando eu terminei Apocalipse, e falei assim, meu Deus, findeia. Agora eu sei tudo. Pode perguntar. Até hoje eu não sei, irmão. Você vai ler, quanto mais você lê, menos você sabe. Mais você tem que aprender. Aí quando eu terminei o Apocalipse, eu falei assim, Deus, vai ser demais, hein? O céu, hein? Nossa, que coisa tremenda. Meu Deus, que coisa linda, vai ser poderoso. Vou ver meus entes queridos que já partiu no Senhor. Nossa. Daí o Senhor ministrou no meu espírito assim. Falou assim, esse livro é só para fazer você chegar até a mim. Falou, você não tem ideia, depois que você estiver aqui comigo, o que a gente vai fazer? Então a gente acha que isso aqui termina no Apocalipse começa. Quando a gente fechar os olhos nessa terra, aí que vai começar, irmão. Então já começa a desfrutar dele agora. Porque se você não tem tempo para passar com ele agora, o que você quer passar o resto da eternidade? Passa tempo com ele agora. Fala, Senhor, o que o Senhor quer? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você já reparou que às vezes você luta. É que nem eu quando eu perco a minha carteira, irmão. Pensa num cara que perde a carteira. Perde, procura, e não acha. Daí eu falo assim, vou sair sem carteira mesmo. Aí você sai, volta, tá ali. Com Deus é a mesma coisa. Você se esforça pela vontade humana, se esforça. Aí Deus fala assim, deixa ele, vai. A hora que ele cansar, que ele parar, aí eu vou fazer eu. Aí na hora que a gente fala, Senhor, não tem mais jeito, eu me rendo. Ele fala, tá aqui. Resolvido? Quantos entenderam? Vamos lembrar do Criador agora? Fique em pé comigo, vamos orar.
Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, porque a Bíblia nos mostra que o inteligente aprende com o erro do outro, que o inteligente aprende com o próprio erro, e o sábio aprende com o erro do outro. Então, se é que eu posso falar isso, nós queremos aprender com o erro de Salomão, de buscar todas essas coisas, trabalho, prazer, conhecimento, escrever livro, ler livro. E no final ele já deu para nós a perspectiva. Teme a Deus, reverencie a Deus, obedeça a sua vontade, entregue os seus caminhos a Ele. Porque se o Senhor não edificar a casa, não adianta construir. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta proteger. Então alinhe as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Que esse entendimento de Eclesiastes possa entrar no nosso espírito e possa fazer uma marca profunda nessa manhã. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti, Pai, nos ajuda a compreender que a vida é passageira, que a vida é cheia de incertezas, cheia de curvas sinuosas, e nós precisamos estar contigo, Pai. Ajuda-nos a perceber que nós precisamos do Senhor hoje, agora, para já. Não permita-nos, Senhor, que sigamos o curso desse mundo, caminhando para a perdição, segundo as nossas próprias concupiscências, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, porque a nossa natureza ela é má, Senhor, por causa do pecado. Mas um dia essa natureza será revestida de incorruptibilidade, pela Tua glória, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Até lá nos ajuda a caminhar nessa terra, Pai. Não deixando de viver as coisas, porque o Senhor manda a gente aproveitar cada oportunidade, mas não colocando elas em primeiro lugar, Pai. Se há um culto de... Que em primeiro lugar nosso coração seja estar contigo, pertencer, assim como aqueles trabalhadores da vinha. Pai, eu não quero ser aquele que vai às 5 da tarde, para achar que está tendo vantagem sobre alguém. Eu quero ser como os das 9 da manhã, que no final do dia, pelo menos eu vou poder falar, eu passei muito tempo ao lado dele. Eu aproveitei muito, eu vi muito o que ele estava fazendo, eu aprendi muito com ele. Eu fiquei muito com ele, por isso eu conheço o jeito dele. É assim que nós queremos, Pai, te ver, te servir, estar contigo. Porque sem ti nada faz sentido. É tudo vaidade e é como correr atrás do vento. Nesta manhã nós te glorificamos por essa mensagem. Continua falando no nosso espírito. Continua falando aos nossos corações. Ministra-nos, Senhor, para que ela seja uma verdade. Porque eu falando, Pai, mesmo que seja por meio do Teu Espírito, é uma coisa. Agora o Senhor falando dentro de nós e ela se tornando uma verdade, que vai transformar as nossas vidas, é outra. Por isso nós clamamos por meio do Teu Espírito. Sela essa mensagem em nós, para que nós possamos viver segundo a Tua palavra. Que a nossa vida, como nós cantamos, que nós estamos gastando a nossa vida com o Senhor. Que isso seja uma verdade plena e não artificial. Nós te glorificamos e te agradecemos no Teu santo nome. Amém e amém. Vamos ceiar? Quem vai servir a ceia, por favor? Juliana e Ana. Se você quiser pegar a sua ceia, eles vão distribuir. Você pega a sua ceia. Até distribuir, todo mundo dá certo. Aí, eu não sei, irmão, se tem os nossos irmãos, parentes do Ricardo, que estão visitando a gente hoje. E depois vocês vão receber uma lembrancinha da igreja, viu? Sejam bem-vindos, é uma honra receber vocês. Tá? Vocês estão na casa do Pai, venham sempre que desejarem. Eu não sei se tem mais alguém visitando.
Ai, tem a irmã. Isso. Seja bem-vinda, viu? Venha quando você desejar. Aqui eu vou falar como que a gente faz a ceia, porque tem alguns lugares que tem um certo rito para a ceia. Aqui funciona assim: você só não toma ceia se você não crê que Cristo morreu por você na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nada mais te impede de tomar a ceia. Né, tem lugares, se você não for batizado, não pode tomar. Se você não for casado, não pode tomar. Se isso, não pode tomar. A gente não crê dessa forma. A gente crê que Jesus morreu por todos e colocou todos sentados na mesa. E é o que Ele fez que nos garante na mesa. Não é o que eu faço. O meu pecado não vai me separar de Deus. Foi Deus que morreu por mim e me colocou assentado na mesa. Então, a menos que você não creia em Cristo, se você não crê em Cristo, então não tome, fique livre para não tomar. Agora, se você crê que o Senhor é o único Senhor e Salvador, então, por favor, pegue a sua ceia e vamos tomar como família, em nome de Jesus. Cadê as crianças? Já chamaram as crianças lá? Para a gente tomar todo mundo junto. Para quem não sabe o que é a ceia é um memorial. Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem para fazer isso, façam em memória de mim. Porque naquela última ceia, Ele estava falando assim: olha, o meu corpo vai ser entregue por causa de vocês. E o meu sangue vai ser vertido por causa de vocês. E esse sangue vai formar uma nova aliança comigo. E é esse sangue que nos dá de novo acesso ao Pai, porque a gente estava separado de Deus por causa dos nossos pecados, mas o sangue de Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho, e uma nova aliança no sangue dEle. Então Ele falou: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim, porque quando vocês fazem, vocês anunciam a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. Então, todas as vezes que a gente toma a ceia, come do pão que simboliza o corpo de Cristo, e bebe do suco de uva que simboliza o sangue, a gente está anunciando: olha, nós estamos esperando o nosso Messias. Ele vai voltar para nos buscar, e um dia estaremos com Ele para sempre. Amém? Fique em espírito de oração, reflete aí, ora a Deus. Se você tem que liberar perdão para alguém no pensamento, libera. Se tem algo que o Espírito Santo está te incomodando, ore. Porque esse é o momento que o sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. Esse é o momento de renovar a aliança com Ele. Esse é o momento de dizer que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Paulo diz: examinai o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O nosso autoexame é para comer e beber, não para ficar fora. É para participar daquilo que Jesus fez, da condição que Ele nos deu de estar à mesa com os nossos irmãos em família. Vamos aguardar as crianças, até que todo mundo pegue.